Linhagem do Santo Graal, parte 1. A linhagem oculta de Jesus revelada. Parte 1 por Lawrence Gardner. O Código do Graal é a chave essencial para o governo democrático. No curso de nossa jornada, vamos discutir muitos itens que são completamente familiares, mas vamos olhar para eles de uma perspectiva diferente da que normalmente foi transmitida. Parece que estamos muitas vezes pisando totalmente no novo, mas, de fato, é apenas o terreno que existia antes de ser acarpetado, oculto por aqueles investidos com interesses de outra espécie. Hoje vamos embarcar na busca do Santo Graal. Alguns chamaram-na de procura final, mas a Igreja cristã condenou-a como uma heresia. Uma heresia cristã é descrita como uma opinião que é contrária ao dogma ortodoxo dos bispos cristãos e, nesse sentido, as outras questões que compõem grande parte da pesquisa científica e médica de hoje são igualmente heréticas. A palavra heresia é, em essência, nada mais do que um rótulo derrogatório, um rótulo usado por um estabelecimento da Igreja temeroso que há muito tempo procurou manter o controle da sociedade por medo do desconhecido. Uma heresia pode, portanto, definir os aspectos da filosofia e da pesquisa que buscam os reinos do desconhecido e que, de tempos em tempos, fornecem respostas e soluções que são bastante contrárias à doutrina da Igreja. Em termos cristãos, a maior parte da população mundial é herética, porque a Igreja cristã, que define suas próprias heresias, representa pouco mais de 1/4 dessa população. Quanto aos restantes 3/4, os judeus, muçulmanos, budistas, hindus e outros, são, por definição, hereges e infiéis. Há apenas 365 anos, o cientista italiano Galileu anunciou que a Terra estava em movimento ao redor do Sol, uma descoberta do astrônomo polonês Copérnico, e, para isso, a Igreja o proclamou um herege. Como resultado, Galileu foi levado antes da Inquisição Católica e mantido sob prisão domiciliar por 10 anos até que ele morreu. Logo depois, Isaac Newton perseguiu o conceito de força orbital, mas ele também foi condenado. E não foi até recentemente, em 1992, que a Igreja finalmente admitiu que a Terra estava em órbita solar. Na verdade, foi até o verão de 1996 que a noção de inferno foi abolida pelo Sínodo Geral da Igreja Anglicana, e foi essa própria noção que causou tais problemas para Galileu, Newton e outros. A Igreja Católica, por outro lado, mantém a noção do inferno, e assim, aos olhos de Roma, os protestantes anglicanos agora se tornaram hereges a este respeito. Historicamente, no que diz respeito à Igreja cristã, a Terra era plana e no centro do universo. O céu estava acima da Terra e o inferno estava abaixo. Consequentemente, a Terra tinha que estar imóvel e não poderia estar em movimento orbital, a menos que o céu e o inferno se movessem também, o que foi sustentado, e não acontecia. 1996 foi também o ano em que o Papa João Paulo II formalmente reconheceu a teoria da evolução de Charles Darwin, proclamando-a bastante compatível com a fé cristã. Mas, até agora, todos os cientistas e estudiosos que sustentavam os princípios da evolução foram classificados como hereges. Além disso, o Vaticano criou um Conselho de Milagres, formado por cientistas, médicos e teólogos. Seu resumo é direto: investigar milagres antigos e modernos para determinar o que funciona e o que não se enquadra na categoria. Se um raciocínio plausível e aceitável pode ser encontrado para um dito milagre, então ele é retirado da lista de milagres. Se não for esse o caso, o relatório permanece na lista enquanto não for apresentada uma explicação lógica pelo Conselho.
E assim, uma por uma, as heresias de ontem, para as quais tantos foram perseguidos e executados, estão sendo aceitas pelos membros mais racionais da Igreja. Mas há, no entanto, um elemento significativo que prefere manter o velho dogma, criando um cisma moderno na estrutura da própria Igreja. À medida que os anos progridem, é evidente que a descoberta científica e médica devem derrubar grande parte do dogma religioso medieval que persistiu até os tempos modernos. E, a este respeito, algumas heresias já estão sendo consideradas por uma igreja que tem pouca opção de fazer outra coisa. Mas há também outras formas de heresia. Heresias com uma base essencialmente espiritual, as heresias que podem ser chamadas pagãs ou ocultistas e aquelas que formam as próprias raízes de outras religiões além do cristianismo. Depois, há as heresias históricas, aquelas que não se enquadram imediatamente nos domínios da ciência, da medicina ou da filosofia, mas cujos ensaios e questionamentos recaem sobretudo nos historiadores, linguistas e teólogos. É nesta categoria particular que encontramos a busca do cálice sagrado e, ao prosseguir a busca, torna-se cada vez mais evidente porque a Igreja declarou tradicionalmente o Graal como sendo uma heresia quando a sociedade em geral percebe o Graal como uma relíquia completamente cristã. As missões são, pela sua própria natureza, intrigantes e históricas na investigação, esclarecedoras, mas as descobertas de nenhuma delas são de qualquer utilidade a menos que haja aplicações atuais que, assim como a ciência e a medicina, possam semear as sementes de um futuro melhor. A história não é mais do que a experiência registrada, geralmente a experiência de seus vencedores, e é de bom senso aprender com a experiência de ontem. Na verdade, é a própria experiência que detém as chaves morais, culturais, políticas e sociais do amanhã, e é nesse contexto que o Santo Graal suporta seu próprio código messiânico. Este é o código de prática social instituído por Jesus quando lavou os pés de seus apóstolos na última ceia. Ela se refere às obrigações de dar e receber serviço. Ela determina que aqueles eleitos em posições de autoridade e influência devem estar sempre conscientes de seus deveres como representantes da sociedade, obrigados a servir a sociedade, não presumir autoridade sobre a sociedade. O Código do Graal é a chave essencial para o governo democrático. Isso é definido como o governo pelas pessoas para o povo. Sem a implementação do código, nós experimentamos o governo demasiado distante do povo. Este não é um governo democrático. No curso de nossa jornada, vamos discutir muitos itens que são completamente familiares, mas vamos olhar para eles de uma perspectiva diferente da que normalmente foi transmitida. A este respeito, parece que estamos muitas vezes pisando totalmente no novo, mas, de fato, é apenas o terreno que existia antes de ser acarpetado, oculto por aqueles investidos com interesses de outra espécie. Somente revolvendo este tapete de dissimulação intencional podemos ter êxito em nossa busca pelo Santo Graal. Nossa busca começará na Terra Santa da Judéia no tempo de Jesus, e passaremos um bom tempo lá para estabelecer a cena resultante. Nós então progrediremos através de 2000 anos de história até os dias atuais, viajando através da Idade Média, passando algum tempo na Europa medieval. O mistério do Graal continuará na Grã-Bretanha do rei Arthur, eventualmente, até nos Estados Unidos, onde americanos como George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, Charles Thompson e Thomas Jefferson foram os campeões do Santo Graal como foram o rei Arthur, Sir Lancelot Galahad. O Santo Graal foi descrito como o livro da descida messiânica e carrega o subtítulo A Linhagem Oculta de Jesus Revelada.
Isso, claro, indica que Jesus teve filhos e, por implicação, portanto, que ele estava casado. Então ele era casado? Ele tinha filhos? Se assim for, nós sabemos o que aconteceu com eles. Seus descendentes estão vivos hoje. A resposta a cada uma dessas perguntas é sim. Vamos olhar para a família resultante com algum detalhe, seguindo sua história, século a século, a história de uma dinastia real resoluta. Os descendentes herdeiros de Jesus, que lutaram contra todos nas probabilidades de preservar a iniciativa messiânica do Santo Graal. Nossa história é uma de conspiração, de coroas usurpadas, perseguições, assassinatos e ocultamento injustificado de informações do povo do mundo cristão. É um relato do bom governo e do mau governo, sobre como a realeza patriarcal dos povos foi suplantada pela tirania dogmática e o senhorio ditatorial das terras. É uma viagem de descoberta atraente, uma visão de eras passadas, mas com seus olhos firmemente fixados no futuro. Esta é a história como foi escrito uma vez, mas nunca foi dita. Vamos começar com a mais óbvia de todas as perguntas. O que é o Santo Graal? Como o Santo Graal está ligado com os descendentes herdeiros de Jesus? O fato de que Jesus tinha descendentes pode vir como uma surpresa para alguns, mas foi amplamente conhecido na Grã-Bretanha e Europa até o final da Idade Média. Na época medieval, a linha de descendência messiânica foi definida pela palavra francesa sangrel, derivada das duas palavras sangrel, que significa sangue real. Este era o sangue real de Judá, a linhagem real de Davi que progrediu através de Jesus e seus herdeiros. Em tradução inglesa, a definição sangrel tornou-se sangral, como São Francisco. Quando escrito mais plenamente, era Santo Graal, a palavra santo, é claro, relativa ao santo. Então, por um processo linguístico natural, veio o termo mais familiar, Santo Graal. Na Idade Média havia uma série de ordens cavalheirescas e militares especificamente ligadas à realeza messiânica na Grã-Bretanha e na Europa. Incluíram a Ordem do Reino de Sion e a Ordem do Sepulcro Sagrado. Mas a mais prestigiosa de todos foi a Ordem Soberana do Sangrel, os Cavaleiros do Santo Graal. Esta era uma ordem dinástica da Casa Real da Escócia de Stewart. A videira sagrada e o sangue perpétuo de Jesus. Em termos simbólicos, o Graal é frequentemente retratado como um cálice que contém o sangue de Jesus, alternativamente como uma videira de uvas. O produto da uva é o vinho, e é o cálice e o vinho da tradição do Graal que se assentam no próprio coração da Sagrada Comunhão, a Eucaristia. Neste sacramento, o cálice sagrado contém o vinho que representa o sangue perpétuo de Jesus. É bem evidente que, embora mantendo o antigo costume da comunhão, a Igreja cristã convenientemente ignorou e elegeu não ensinar o verdadeiro significado e origem do costume. Poucas pessoas pensam em perguntar sobre o simbolismo final do sacrifício do cálice e do vinho, acreditando que ele vem simplesmente de algumas entradas do Evangelho relacionadas com a última ceia. Qual é o significado do sangue perpétuo de Jesus? Como é perpetuado o sangue de Jesus, ou de qualquer outra pessoa? É perpetuado através da família e da linhagem. Então, por que as autoridades da Igreja optaram por ignorar o significado da linhagem do sacramento do Graal? De fato, por que chegaram a denunciar a tradição do Graal e o simbolismo do Graal como heréticos? O fato é que cada governo e cada igreja ensina a forma da história ou do dogma mais propício ao seu próprio interesse. Neste sentido, estamos todos condicionados a receber uma forma muito seletiva de ensino. Somos ensinados para o que devemos saber, e é-nos dito que devemos acreditar.
Mas, na maior parte, aprendemos história política e religiosa por meio de propaganda nacional ou clerical, e isso muitas vezes se torna dogma absoluto. Ensinamentos que não podem ser desafiados por medo de represálias. Com relação à atitude da Igreja em relação ao cálice e ao vinho, é evidente que o simbolismo original teve que ser reinterpretado pelos bispos, porque indicava que Jesus tinha filhos e, portanto, que ele devia ter se unido a uma mulher. Mas não foram apenas os sacramentos e rituais costumeiros que foram reinterpretados. Os próprios evangelhos foram corrompidos para cumprir com o estabelecimento masculino da Igreja de Roma, muito parecido com um editor de filme moderno. Irá ajustar e selecionar as tomadas para alcançar o resultado desejado. Todos nós estamos familiarizados com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas que dizer dos outros evangelhos? Os de Felipe, de Tomé, de Maria e de Maria Madalena? O que dizer de todos os numerosos evangelhos, atos e epístolas que não foram aprovados pelos conselhos da Igreja quando o Novo Testamento foi compilado? Porque eles foram excluídos quando as escolhas foram feitas. Havia, na verdade, dois critérios principais para a seleção, que foram originalmente determinados no Concílio de Cartago no ano de 397 DC, para serem finalmente ratificados na era posterior do Renascimento. O primeiro critério foi que os evangelhos do Novo Testamento devem ser escritos nos nomes dos próprios apóstolos de Jesus. Mateus era, naturalmente, um apóstolo, como era João, mas Marcos não era um apóstolo de Jesus até onde sabemos. Nem foi Lucas. Ambos eram colegas do último São Paulo. Tomé, por outro lado, foi um dos 12 originais e, ainda assim, o evangelho em seu nome foi excluído. Não só isso, mas, juntamente com vários outros textos, foi condenado a ser destruído. E assim, em todo o mundo mediterrâneo, numerosos livros não aprovados foram enterrados escondidos no século V. Somente nos últimos tempos, alguns destes manuscritos antigos foram descobertos, com a maior das descobertas feitas, depois de 1500 anos, em 1945 em Nag Hammadi, no Egito. Embora esses livros não tenham sido redescobertos até o presente século, eles foram usados abertamente pelos primeiros cristãos. Alguns deles, incluindo os evangelhos mencionados, juntamente com o Evangelho da Verdade, o Evangelho dos Egípcios e outros, foram mencionados nos escritos do século II de clérigos primitivos, como Clemente de Alexandria, Ireneu de Lyon e Orígenes de Alexandria. Então, por que esses e outros evangelhos apostólicos não foram selecionados? Porque havia um segundo critério muito mais importante a considerar, o critério pelo qual, na verdade, a seleção do Evangelho foi realmente feita. Era, de fato, uma regulação inteiramente sexista que impedia qualquer coisa que sustentasse o status da mulher na igreja ou na comunidade. De fato, as próprias constituições apostólicas da igreja foram formuladas nessa base. Elas afirmam: não permitimos que nossas mulheres ensinem na igreja, somente para orar e ouvir os que ensinam. Nosso mestre, quando nos enviou os 12, em nenhum lugar mandou uma mulher, porque a cabeça da mulher é o homem, e não é razoável que o corpo deve governar a cabeça. Esta foi uma afirmação ultrajante sem fundamento aparente, mas foi por esta razão que dezenas de evangelhos não foram selecionados, porque eles deixaram bem claro que havia muitas mulheres ativas no ministério de Jesus. Mulheres como Maria Madalena, Marta, Helena Salomé, Maria Jacó Cleópais e Joana. Essas não eram apenas discípulas missionárias, mas sacerdotisas por direito próprio, executando as escolas de culto na tradição nazarena.
Em sua epístola aos Romanos, São Paulo faz menção específica de suas próprias ajudantes. Phoebe, por exemplo, que ele chamou de uma irmã da igreja, juntamente com Júlia e Priscila, que perdeu seu pescoço para a causa. As palavras da era do Evangelho estão simplesmente vivas com as mulheres discípulas, mas a igreja as ignorou todas. Quando os preceitos da disciplina eclesiástica foram redigidos, eles declararam: não é permitido a uma mulher falar na igreja, nem reivindicar para si uma participação em qualquer função masculina. A Igreja de Roma estava tão assustada com as mulheres que implementou uma regra de celibato para seus sacerdotes, uma regra que se tornou uma lei em 1138, uma regra que persiste hoje. Mas esta regra nunca foi exatamente o que aparece na superfície, pois nunca foi para a atividade sexual que incomodava a igreja. O problema mais específico era a intimidade sacerdotal com as mulheres. Por quê? Porque as mulheres se tornam esposas e mães, e a própria natureza da maternidade é uma perpetuação das linhagens. Foi isso que aborreceu a igreja. Um assunto tabu que, a todo custo, teve de ser separado da necessária imagem de Jesus. No entanto, não era como se a Bíblia tivesse dito algo assim. Na verdade, era exatamente o contrário. Continua.